Real em Portugal, e ele esteve 5 anos na Guiné e, portanto, contou-nos aí a sua experiência com um projeto de ensino de língua portuguesa. Portanto, há uma dificuldade. Qual é a dificuldade em promover o crioulo no ensino? Não é? E porque, claro, eu não sei se isto é real, mas eu não sei a quantidade de pessoas que têm acesso à escola. Então, portanto, eu não sei se esse ensino da língua portuguesa ele está orientado para um determinado grupo social. Eu não tenho muito conhecimento sobre isso, mas, claro, eu queria saber disto, não é? O que é que falta para falarmos crioulo nas escolas? É, bem, Carla, esse... Júlio, por favor, antes do Júlio começar, eu queria completar a pergunta da Carla. Tá. E, Júlio, por favor, fala também, dentro de tudo que a Carla falou, por gentileza, que é uma curiosidade que eu gostaria de enfatizar aqui, a participação das mulheres na educação formal, certo? É comum muitas meninas adquirirem a educação formal e, consequentemente, aprenderem português e poderem se comunicar e levar, inclusive, a cultura da Guiné-Bissau para outros lugares depois que elas se tornarem adultas? Acho que vou começar pela pergunta de Carla e depois seguir com essa. Tá. Muito obrigado de novo. Gostei bastante dessa nossa conversa. E em relação às dificuldades, o que levou até então a não adoção do crioulo como uma das línguas de ensino, já o Guiné-Bissau com 47 anos de independência, depois de 47 anos continua a ter o crioulo, aliás, o português como a única língua de ensino. Cabo Verde já está muito avançado, Angola já tem uma média de 9 línguas que já têm grafias, Moçambique, se não me engano, acho que já 14. Depois o Isidro confirma isto. Moçambique está muito avançado em relação talvez a Guiné-Bissau, e já hoje está a caminhar para a criação de um dicionário do português de Moçambique. O crioulo continua ainda a não ter uma grafia uniformizada, contudo há muitas obras escritas, textos, obras publicadas em língua crioula. A Igreja Evangélica, a Igreja Católica tem trabalhado bastante na adoção de uma grafia para o crioulo, porque a partir das suas missões evangelísticas, o que é que fazem? Fazem traduções de Bíblias, Novo Testamento, Bíblia. Então, atualmente é uma das instituições que está mais a trabalhar para a criação de corpos de uma grafia das nossas línguas étnicas, porque sentem necessidade de poder chegar mais ao público. Então, tem obras traduzidas em crioulo, Bíblias, e tem obras publicadas, e já tem traduções de Novos Testamentos em Balanta e outras línguas étnicas, de grupos cujos grupos têm uma expressão a ser muito significante no país. Espero que isto aconteça, porque saí da Guiné no sábado, então fui fazer algumas investigações no âmbito da minha dissertação e tive contato com muitas entidades. Própria minha linha de investigação também me remete mais para esse campo. Tenho um capítulo que me remete para esse assunto. Fiquei a saber que sim, já tem um projeto muito avançado, já tem um Instituto Nacional para as Línguas que já vai trabalhar para a criação de corpos. Quando falo de criação de corpos, como óbvio sabem, criar gramática explícita para as línguas, não só o crioulo, e outras línguas nacionais também, a par do português, e uma gramática, um dicionário e um prontuário que normatiza a grafia dessas línguas. Então, ainda não há uma grafia, já há propostas
e que foram até resultados de teses de mestrado e de doutoramento. Um padre italiano que opera numa das ilhas, que tem uma escola privada, onde adota ensino bilingue, crioulo e português, já tem uma proposta de gramática, e o próprio resultado tem um dicionário já que está já no segundo volume, que foi o resultado da sua dissertação, financiado pelo Gulbenkian e Camões. Portanto, acho que estamos já avançados. O que não tem ajudado bastante o país tem a ver também com as instabilidades políticas. Tivemos os 5 anos passados, de 2014 para cá, tivemos mais de cinco governos. Quer dizer, em cada ano o país tem um novo governo, um novo primeiro-ministro, um novo ministro da Educação, quer dizer, um novo diretor, um novo tudo. Portanto, tudo. Então, toda essa situação também não tem ajudado as políticas, a implementação das políticas educativas que são elaboradas. Do ponto de vista formal, o país tem instrumentos legais, políticas, mas do ponto de vista prático, a sua execuibilidade não tem sido algo assim observado. Mas espero que brevemente o país possa já seguir. Estava mesmo a fazer há bocado uma transcrição de uma entrevista que eu tive, vendo que há um grupo que se trabalhou no Instituto para Desenvolvimento da Educação, trabalhou todo um projeto para levar o crioulo para a sala de aulas, mas depois e havia um parceiro que ia financiar isto, mas depois um grupo de linguistas e técnicos do Ministério da Educação bloquearam o processo alegando que não há ainda uma uniformização da própria grafia. E eu acho que talvez teria eu emitir uma opinião em relação ao assunto, a dizer que mesmo o português que estamos a falar aqui há bocado tem ainda problemas de uniformização de grafia. Nem todo mundo alinha. Mesmo aqui em Portugal, tanto no Brasil, sei que há advogados do acordo ortográfico e há advogados a favor, pró e contra o acordo ortográfico. Portanto, se nós ficarmos a aguardar o tempo em que nunca haverá consensos absolutos em relação a matérias linguísticas. Isto não vai existir nunca. Mesmo o espanhol teve essas dificuldades também para se afirmar nos países da América Latina. Portanto, o país precisa avançar. Não se pode esperar a perfeição nessas matérias. À medida que a gente vai, eu sugiro que se adote a grafia que se tem atualmente, que tem mais as produções, Estados adotam uma, e à medida que vamos avançando, vai-se de facto adaptando, atualizando, porque a ciência não, quer dizer, um conhecimento, quando levamos uma língua para tornarmos-la uma língua de ciência, da aquisição dos conhecimentos científicos, é óbvio que essa língua será objeto de análise, de estudo, e esses estudos vão trazer propostas mais viáveis. O próprio falante também terá o gosto de poder, de facto, usar a língua da maneira que quer, e isto tudo vai determinar as mudanças que vão ocorrer ao longo do tempo. Portanto, é mais ou menos isto em relação ao crioulo. Há um medo também, porque não temos recebido muito apoio, por exemplo, do exterior. IL, por exemplo, e outras instituições, não IL no quadro de língua portuguesa, próprias cooperações da Guiné-Bissau com países parceiros como Portugal e Brasil. Há um medo, aquele conceito antigo de pensar que o crioulo ou uma língua faz mal à outra. Contudo, hoje, estudos científicos desvendam, quer dizer, eliminam essas teorias de pensar que há aquele preconceito, há ainda esse pensamento antigo, tradicional, de que não, se introduzir o crioulo, por exemplo, uma outra língua étnica, no processo de ensino, isto pode colocar ou pode minar o português. Mas acho que, aliás, do ponto de vista linguístico, uma língua não faz mal à outra. Pelo contrário, é uma valia. E isto vai ajudar para o próprio enriquecimento do léxico do português e assim como enriquecimento daquelas línguas que poderão ser adotadas como línguas de ensino, porque vão interlaçar com o português na escola e vão se enriquecendo
um com o outro, e talvez seja isto o melhor caminho para caminharmos para a construção e consolidação de uma variante do português da Guiné-Bissau. Portanto, mais ou menos é isto. Já agora, faça-me só o retoque da sua questão, Carmen, em que linha queria, não estava... Faça-me só lembrar da última questão que colocou-me. Sim, eu perguntei com relação à questão da participação feminina nessa educação formal, não é? Se é comum, se é metade, enfim. Sim, já fiquei. Num Porque, tempo recuado... Nós entendemos que quem consegue, digamos, né, dominar o português, não só por si, mas também para que possa levar a cultura da Guiné-Bissau, a língua, as outras línguas faladas na Guiné-Bissau, né, é importante. O português é uma ferramenta para vocês também conseguirem a valorização da cultura de vocês, daquilo que vocês são, daquilo que vocês fazem. E, como você disse bem, saber português é, inclusive, uma maneira de conseguir preservar e valorizar as outras línguas que existem no espaço da Guiné-Bissau. E isso pode ser feito quanto mais acessível for o acesso, quanto mais acessível for o ensino a todos, inclusive as meninas. E como é que é essa realidade hoje, na Guiné? Nos tempos, há 30 anos atrás, há 20 anos, 30 anos atrás, o nosso sistema educativo tradicional não permitia essa liberdade, criava-se essa desigualdade entre um menino e uma menina. Vê-se que não. O menino, sim, se, por exemplo, um pai não tiver condições, tendo 3 meninas e um menino, se não tiver condições de pôr todos esses meninos, essas crianças na escola, a tendência é para pôr aquele menino e penalizar as meninas. É o que acontecia. Então, mas esse papel tem sido criticado por vários atores sociais, várias organizações são criadas, própria classe juvenil, organizações das meninas, existem muitas organizações no país, das meninas, das mulheres, que defendem direitos das crianças. O próprio país, com o apoio do UNICEF, adotou o ensino gratuito, todo o ensino básico, até 6º ano de escolaridade, é gratuito. Então, sendo gratuito, nenhum pai já agora tem uma dificuldade de poder colocar a sua criança na escola. Segundo os dados estatísticos, a Guiné-Bissau é um país que tem quase 55% da sua população, toda é jovem, e, quer dizer, 60% da população da Guiné 70% são mulheres, e inclusive as meninas. Portanto, em cada sala de aula sempre a presença, a tendência é ter mais meninas do que próprios meninos. Eu tenho uma escola, por exemplo, que eu criei uma escola, jardim até 5º, 6º ano para o próximo ano, com 2, 3 colegas, de um concurso que o Banco Mundial lançou na Guiné-Bissau para financiar 50 jovens empreendedores. Então, éramos uma média de 5.000 e tal concorrentes, e fomos eliminando um ao outro, assim, e vinham júris de Portugal, de Brasil, para poderem fazer avaliações, para avaliarem melhores projetos, ideias inovadoras que seriam financiadas. Então, tive sorte de poder conseguir. No jardim, vê-se, faço referência disso, tem mais meninas do que próprios meninos a estudarem na escola. Mas todo mundo vai. Embora a escola não chegue em toda a parte do país, tem ainda pessoas que percorrem 5 quilômetros a pé, crianças, para irem à escola. Isto sim existe. E com essa situação de instabilidade, greve na função pública, de vez em quando paralisações que também se têm vindo, isso não tem ajudado a estabilidade do processo do ensino. Então, daí é que existem muitas escolas privadas. Às vezes, nem todos os pais os pais preferem pôr as crianças nas escolas privadas ou escolas públicas, mas que funcionam em regime de autogestão. Autogestão, quer dizer, os pais entram com uma comparticipação para que, mesmo havendo greve, mas que os professores estejam a dar aulas porque recebem um subsídio adicional para além daquilo que é o salário do governo. Então,
aquilo tem ajudado bastante. Essas escolas privadas também têm ajudado bastante a manter crianças na escola, embora nem todos os pais estão à altura de poderem, de facto, pôr os seus filhos. Prefere-se sempre o ensino público, porque é mais barato, também é gratuito. Mas quando já é o privado, a partir do ensino básico, a tendência é para pagar. Às vezes, mas as crianças, meninas, mulheres vão à escola. Há atualmente, nessa última década, tem havido muitas dinâmicas da parte das meninas, uma participação ativa nas eleições, nos processos educativos, nas sensibilizações, e falei há bocado das muitas organizações criadas atualmente, redes de associação das meninas, que fazem sensibilizações nos bairros, sensibilizando as comunidades que abandonem certas práticas que, de facto, não ajudam e que não promovem a igualdade. O próprio parlamento promoveu a igualdade de cota, quer dizer, cota para uma representação próprio no poder político. Qualquer partido que queira, por exemplo, participar nas eleições tem uma cota de pessoas, quer dizer, das mulheres que têm que ter como cabeça de listas para poderem ser candidatos a deputados. E tanto na Constituição do governo também há uma cota que tem que ser respeitada da participação das mulheres. Então, está-se a trabalhar, porque isto não é uma cultura nossa, como sabem. A África, acho que o mundo, a humanidade, não tem dado privilégio à mulher. E não é por acaso que nós comemoramos o 8 de março, que é Dia Internacional da Mulher. A mulher sempre foi aquela companheira do homem, mas que sempre foi deixada do lado. E eu também defendo esses valores, até porque eu vejo que o mundo começou a dar saltos nos períodos em que se começou, de facto, a dar liberdade, a deixar a mulher a participar ativamente na vida política. A vida mesmo das famílias conseguiram mudar significativamente por causa disto. E não é por acaso que se faz medição de nível social de uma família, vai-se avaliando o nível de escolaridade da mãe para poder determinar que tipo de nível de vida que essa família tem. Acho que é isto. Há uma pergunta da Elza. Elza fala desde a Argentina. Muito bem. Qual é a sua língua materna? Eu nasci em Bissau, capital. A tendência para quem nascer no capital é falar, porque aí nós misturamos muito, então fala-se mais o crioulo. Bom, eu acho que sou bilingue tardio, porque aprendi o crioulo, mas ainda com os meus pais falavam balanta comigo, um grupo étnico que atualmente é o segundo maior grupo étnico. Antes da independência era o maior grupo étnico do país. Atualmente estamos passados pelos fulas, que já agora representam até mais número de população a nível do país. Então, eu aprendi a falar o crioulo na convivência, vizinhança, assim, mas balanta falava minha mãe e o meu pai falavam aos poucos comigo, mas como a minha vida estava mais, nós não temos aquela vida, por exemplo, como as pessoas vivem aqui, fechados dentro, na família, não. A nossa vida é mais aberta, só casa, então é convivência na comunidade, nessas voltas, isto, aquilo. Então a pessoa passa mais tempo na rua do que próprio em casa. Então, aprendi, balanta, sabia, ouvia aquilo que a minha mãe falava, mas eu não falava, mas eu entendia tudo. Mas depois, vinha a falar, mas o crioulo sim, aprendi, comecei a falar. Aprendi português na escola. Eu até digo sempre que tenho consciência de falar português a partir do 10º ano de escolaridade. Quando estava a estudar, 10º ano. Porque tudo aquilo que eu fazia desde o 1º ano de escolaridade até 9º ano, não passava de memorizar os conteúdos e fazer exames reproduzindo aquilo que me é dado a partir aliás, não sou eu, isto tem sido a prática de qualquer estudante guineense. Por isso é que nós criamos um curso, depois de eu terminar a formação do professorado, um curso de professorado na Guiné, chamei os 5 outros colegas, criamos um curso de aperfeiçoamento em língua portuguesa. Quer dizer, a ideia é capacitar os estudantes que saem do liceu com dificuldades para poderem ter acesso ao ensino universitário, tendo já um domínio do português para poderem concorrer nos testes
concorreram nas bolsas. Nós, a instituição onde eu dou aulas, o nosso projeto, muitos estudantes da Guiné, formamos mais de 15 mil guineenses, e muitos estudantes que passaram por nosso centro estão a estudar no Brasil. E maior, todos os centros, os nossos estudantes é que conseguem atualmente ingressar em todos os ensinos superiores do país. Muitos, mas muitos mesmo. Temos feito um trabalho e em 2011 começamos, em 2012 a Embaixada de Portugal nos chamou e deu-nos um espaço para passarmos a ministrar o curso permanentemente. Depois disso, nós alugamos um outro espaço fora em que recebemos as pessoas. Mesmo quando voltei para a Guiné, voltei a dar aulas para tentar dinamizar o curso. A ideia é que daqui, num futuro próximo, criar um instituto de língua portuguesa para ministrar curso para licenciatura, porque temos apenas 2 salas de aulas, que é apoiada pelo Instituto Camões. Todo o país, um país de PALOP, que tem apenas 2 salas de aulas para a formação de professores de língua portuguesa com grau de licenciatura. 2 salas de aulas, que recebe anualmente 35 ou 70 alunos. Um país que vai a uma média de 2 milhões de habitantes. Tem apenas 2 salas de aula. Para você ser professor licenciado em língua portuguesa na Guiné, é uma concorrência enorme. Tem que se disputar vagas de 35 vagas anuais, ou 70 se for no máximo, para poder ter acesso a este estudo. O que se dá é o curso de bacharelato em língua portuguesa, que eu fiz primeiro, 4 anos, depois tive que voltar mais para fazer a licenciatura mais 4 anos. Então, só para verem, todo esse tempo que a pessoa é obrigada a perder, é preciso ter muito amor, muito gosto pela essa área, para, de facto, poder continuar nela e poder estudar e chegar onde eu cheguei. Portanto, eu digo-se obrigado porque estou aqui no quadro de uma bolsa do Instituto Camões e que espero poder terminar e voltar a ajudar o meu país. Tenho 4 colegas que nesse momento estão a fazer mestrado, 2 estão a fazer doutoramento, e essa é a ideia de podermos superar e voltarmos a ajudar a criar, promover o uso de português. Tenho um projeto, por exemplo, em Manga, em mente, dar curso de português para ajudantes de transportes públicos que andam nos transportes públicos, chamamos de toca-toca. Esse transporte é igual àquilo que a Carmen também apresentou. Quer dizer, dar cursos porque não se fala português na rua. Dar cursos gratuitos para essas pessoas, para eles poderem começar já, pelo menos a usar, onde vai, quanto paga, isso tem que pagar, onde é que tem que ficar. Quer dizer, essas linguagens básicas para já levar o português nunca para tirar, porque o português continua a ser aquela língua vista como língua formal, muito formal, uma coisa de escola, uma coisa de gente que vai à escola. Por isso, falar português na Guiné também determina o estatuto social da pessoa. Hoje, os políticos veem nessa língua como elemento de demonstração de intelectualidade, de ser intelectual e tudo mais. Mas não tem nada a ver. Todos nós podemos falar português se, de facto, as condições, metodologias, espaços para o seu ensino e para adquiri-la foram, de facto, boas, e nós podemos. Qualquer ser humano está apto para aprender. Para isto, apresento também um programa na maior rádio do país, a maior rádio do país, um programa que criamos a partir desse nosso grupo de língua portuguesa. Damos um programa onde levamos as dúvidas, questões complexas, áreas críticas de língua portuguesa para esclarecer, convidando os nossos alunos, indo lá. Deixei um colega agora que apresenta, porque estou aqui em Portugal, e nesses dias o colega estávamos a tentar ver tínhamos começado um outro programa também do gênero na televisão nacional, que é a única pública. Tínhamos um espaço lá, depois suspendemos, e já agora queremos retomar o espaço para continuarmos a ajudar a divulgar essa nossa língua. Júlio, desculpa, só um minutinho. Qual é o nome do programa? Manjuandade em português. Pronto. Manjuandade em português. Manjuandade em português manjuandade é uma expressão crioula que significa convivência. Quer dizer, conviver em português. Quer dizer, numa relação, nesse Jumbai, por exemplo, um café como este, mas falando português. Algo que não é muito bem assim habitual no país. Muito bem. Carla, como eu tenho que ir embora, Sim, só dizer, Carla e Carmen e Júlio, que pessoas como vocês fazem do mundo um espaço habitável. Muito obrigada.
Muito obrigada. Que Muito doce. obrigada. Muito Muito obrigado. obrigada. Sim, Pois sim, pois é uma única mesmo. palavra, disse tudo. sim, exatamente. Encarna É. querida. Muito obrigado. Pronto, pois. Beijinhos, pá. Obrigada. Beijos, Muitos Encarna. Tchau, beijinhos. obrigada. É, Pois nada, pois nosso tempo está aí. é, Justinho, estamos a é. acabar, mas se alguém tem alguma pergunta, Susana, Denise, Irene, Alicia, De Davi, Timor-Leste? Abel. De Timor-Leste? Sim, muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço imenso por por este presente, este evento tão muito importante. Está quase 2 horas madrugada aqui em Timor-Leste, mas eu gostava muito. Muito obrigado pela vossa apresentação, a doutora Carmen também. É claro que hoje eu aprendi algumas partes muito importantes e também Obrigado. representa as situações daqui em Timor-Leste quase igual. Guiné e Timor-Leste quase são iguais da situação relacionada com o português. Claro que o português, o documento que eu tinha acesso aqui em Timor-Leste, o documento do ensino secundário, o técnico vocacionais, o livro que eu ensino, relacionado com as porcentagens da língua portuguesa no da CPLP. Guiné tem 57%, segunda última falante português dentro da CPLP. Timor-Leste já é última, 20% dentro da CPLP. O que e essa informação nos mostram essas situações? Significa que o português está dentro da CPLP encontra-se um grande problema destas situações, digo eu, porque a Guiné-Bissau 57% já é mais de 40 e tal da independência. Timor, já estamos restaurando a independência 19 anos, mais ou menos. No início, em Timor-Leste, o que o português era 5% falante português. Agora, já é 20%. 20%. Mesmo que a língua portuguesa aqui em Timor-Leste encontra-se muitas dificuldades, problemas do ambiente, porque Timor-Leste é um país localizado no Sudeste Asiático, entre duas gigantes países, a Austrália é inglês, a Indonésia é o Bahasa, a Indonésia. Qual é o problema relacionado com o Guiné e o Timor-Leste? Timor-Leste encontra-se muita dificuldade relacionada com o português por causa destas duas nações gigantes que perfeitamente diferentes do português. E então, na minha observação, que o Zulu foi apresentado, perfeitamente corresponde à situação aqui em Timor-Leste, também é o mesmo. Temos duas línguas, uma língua de Tetun e outra língua da língua portuguesa. E também a língua portuguesa é também uma língua da resistência e mais, ao mesmo tempo, uma língua oficial de Timor-Leste e também uma língua da instrução do processo de aprendizagem de acordo com o nosso decreto, o nosso regulamento, o decreto do governo número 8, 2008. A língua da instrução do processo de aprendizagem são Tetun e o português. Português é considerado como língua oficial, também língua da instrução do processo de aprendizagem, o Tetun também,
língua nacional e, ao mesmo tempo, língua oficial também. Mesmo assim, a língua portuguesa, como a Carmen também foi apresentada, dizer que lá a palavra que estava dizendo, valiante, e também uma palavra muito importante daqui é anguna. Valante é o transporte. Aqui em Timor-Leste, não, sapeta e envelope. E aqui em Timor-Leste, os portugueses também. Quando eu encontrei lá na rua, onde que vai? Como que vai? A boa de microlete. Microlete chamamos e sapeta. Mesmo portugueses, mesmo brasileiros que estão trabalhando aqui em Timor-Leste, eu encontro assim. Como que vem à escola? Não, eu venho de microlete, eu venho de anguna. Anguna é envelope, anguna. Então, são os variantes falantes portugueses, depende do país onde está. Então, aqui em Timor-Leste, mesmo que realmente Estatuto Timor dominado pela Indonésia, economicamente chinês e Indonésia, porque economicamente, sobretudo, as necessidades básicas, sobretudo, vêm da Indonésia. Então, eles não falam português, só falam teto. Mas Tetun está no processo de aprendizagem, utilizar Tetun no processo de aprendizagem, de acordo com a lei, de acordo com a Constituição, artigo 13 também. Portanto, mesmo assim, hoje eu agradeço imenso por causa dessas explicações, apresentações, muito importante para mim. Por isso, até que eu não dormia, até 2 horas de madrugada, imagina como é. É verdade. Portanto, muito obrigado. Em princípio, agradeço imenso, porque todas as falantes, todas as apresentações, realmente o que nós enfrentamos aqui em Timor-Leste. Eu agradeço imenso. Muito obrigado pela essa oportunidade. Agradeço. Obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. Carla, eu só queria confirmar, o Abel falou, eu só queria... Está a chegar. Abel, eu inspirei para construir o enquadramento teórico da minha dissertação a partir de uma tese de uma senhora timorense. Quando li a tese dela, quer dizer, vi tudo que ela falou sobre Timor. Eu vi a Guiné-Bissau, toda aquela particularidade. Então, por isso estava mesmo a falar de Timor, também que tem a mesma situação conosco, Guiné-Bissau e São Tomé. Mas gostei bastante da tese dela. Tá, muito obrigado. Muito bem. Obrigado, Carmen, gostava de dizer algo? Por favor, que estamos aí. Já estamos a terminar, né? Por nós falamos horas e horas a fio, mas bom, eu queria agradecer, obviamente, a todos vocês, não é? Como eu disse no início, o nosso tempo é um bem muito precioso, então vocês pararam o tempo de vocês, reservaram um horário para estar aqui. No caso do Abel, ainda mais importante que o horário de sono, não é? O Abel está aqui conosco. Muito obrigada, Abel, a todos por terem dedicado um pouco do tempo de vocês para nos ouvir, para conversar um pouco conosco nesse café. Agradecer, obviamente, a Carla pelo espaço, pela oportunidade, é sempre muito bom nós termos esse momento realmente de discussão, de conhecimento, de trocas, né? Isso é tudo muito valioso mesmo. E é muito interessante porque, assim, nós sempre temos essa questão de imaginar tudo a partir do nosso olhar, não é? Então, quando nós temos esse contato com o outro, nós começamos a perceber que é possível ser diferente, que é possível variar. Então, é muito importante quando um momento como esses acontece, porque a gente pode se rever também,
né? Repensar toda uma prática, repensar costumes, coisas que nós fazemos. E inclusive, no livro, o professor Paulo Henriques, né, que é de Timor-Leste, falou com muita profundidade dessas questões que o Abel trouxe para cá hoje. E é incrível, assim, a gente parece que pensa que sabe sobre alguma coisa, até conversar mais profundamente com a pessoa que é dali e dizer, puxa, tem tanta coisa ainda que eu tenho para aprender sobre isso. Né? Então, que nós possamos aprender sempre. O livro vai ser lançado oficialmente na Universidade do Minho, em Portugal, certo? Eu vou até colocar aqui o link para vocês, deixa eu ver se eu consigo fácil. O link vai ser um evento, vai ser a jornada, as jornadas gratuitas, ok? Todos vocês podem se inscrever. As jornadas acontecem nos dias 7 e 8 de junho, e no dia 8 à tarde vai ser o lançamento oficial do nosso livro. Já houve um pré-lançamento na Guiné-Bissau, com o Júlio, já houve um pré-lançamento também em Moçambique, com o Isidro e com o grupo dele, ok? E o lançamento oficial vai ser na Universidade do Minho, já aproveito para convidar todos. Deixei também aí um modo de contato, caso vocês tenham interesse no material. E também queria convidar para o nosso próximo curso de elaboração de materiais didáticos, que vai acontecer provavelmente no final do próximo mês, certo? Estamos só definindo a data, mas já vai acontecer no próximo mês, então também já convido a todos. Quem tem colegas também, professores, que todos temos, né? Também podem levar essa ideia para eles. No mais, queria agradecer a todos vocês e ao Júlio e ao Isidro também, porque prontamente vieram também falar um pouco das suas